Na vastidão das escrituras antigas, existe um nome que ecoa como um sussurro proibido entre os corredores do tempo. Enoque. Um homem que, segundo relatos milenares, não morreu. Simplesmente desapareceu, levado pelos céus, retirado da terra por uma força que ultrapassa o entendimento humano. Quem era esse homem que caminhou com Deus e foi levado vivo aos céus, enquanto todos ao seu redor pereciam no esquecimento? Os textos hebraicos o mencionam com reverência, mas com poucas palavras. Já os apócrifos, especialmente o livro de Enoque, revelam algo completamente diferente. Um relato que rasga o véu entre o visível e o invisível. Um homem comum, sim, mas que teria testemunhado os segredos dos céus, atravessado portais celestiais, conversado com entidades conhecidas como vigilantes, e registrado tudo isso. Por que então esse livro foi banido por concílios religiosos? Por que tantas tradições ocultaram seu conteúdo como se ele fosse perigoso demais para ser lido? Seria Enoque uma ameaça ao controle sobre o sagrado? Um homem que viu demais, soube demais, e por isso teve que ser silenciado pela própria história? As pegadas de Enoque nos conduzem não por caminhos terrestres, mas por trilhas celestiais. Elas nos levam para além das montanhas do Ararat, acima dos céus visíveis, em direção a reinos onde tempo, matéria e espírito se entrelaçam. Um lugar onde o trono do Altíssimo brilha em meio a um mar de cristal. E foi lá que Enoque foi levado. Não como um visitante, mas como um escolhido. Esta não é apenas a história de um homem. É a história de um enigma. Um código oculto entre os livros sagrados. Uma mensagem cifrada que só se revela àqueles dispostos a ver além da superfície. Neste vídeo, mergulharemos no mistério de Enoque. O homem que viu o invisível, ouviu o inominável e retornou para contar. Se Enoque realmente existiu e viu os domínios celestiais, por que tantas religiões preferiram esquecê-lo? Por que sua narrativa foi silenciada? Teria ele tocado verdades perigosas demais que desafiavam as estruturas religiosas e políticas de sua época e da nossa? O que há no livro de Enoque que ameaça tanto os alicerces da fé tradicional? Por que seus relatos foram rotulados como heresia, mesmo quando confirmam eventos presentes em outras escrituras? Enoque teria presenciado a rebelião dos anjos, os segredos do firmamento, os ciclos do tempo, e descrito tudo com detalhes que assombram até hoje. Quem são os vigilantes? Esses anjos que desceram à terra e corromperam a criação. Enoque os viu, falou com eles, escreveu seus nomes, suas funções, suas transgressões e, pior, suas consequências. Estariam esses seres ainda entre nós? Teriam eles deixado descendentes? E se os Nefilins, filhos desses vigilantes, não fossem apenas lendas? E se as estruturas megalíticas, os mitos dos gigantes e os relatos de híbridos nas tradições antigas forem memórias distorcidas de uma realidade esquecida? Estaria Enoque tentando nos alertar sobre uma presença adormecida, mas jamais extinta? Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre o céu, os anjos e o juízo final seja apenas uma parte do quebra-cabeça. Enoque viu as engrenagens do cosmos, o julgamento dos anjos caídos, as câmaras do tempo e o firmamento sendo dividido como um véu. Será que estamos prontos para ouvir o que ele tem a dizer? O livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque, é uma das obras mais enigmáticas da literatura apocalíptica antiga. Escrito provavelmente entre os séculos III a.C. e I do Anticristo, esse texto sobreviveu ao tempo graças às cópias preservadas na Etiópia, onde foi integrado ao cânon da Igreja Ortodoxa Etíope, uma das poucas que nunca rejeitou seus escritos. Nele, Enoque é descrito como alguém que recebeu visões do céu e foi conduzido por anjos por diversas moradas celestiais.
Suas descrições incluem as salas do vento, os portais do Sol e da Lua, os repositórios das almas e até o trono do Altíssimo. Detalhes que não aparecem em Gênesis, mas que coincidem com tradições místicas judaicas como a Merkabah e a Cabala. Um dos pontos mais inquietantes do texto é o relato sobre os anjos caídos, chamados de vigilantes. Eles teriam descido à terra nos dias de Jared, pai de Enoque, e ensinado aos humanos artes proibidas: astrologia, forja de metais, feitiçaria, cosméticos e encantamentos. Essa transmissão de saberes corrompidos teria desequilibrado a criação. Segundo Enoque, os filhos desses anjos com mulheres humanas foram os Nefilins, gigantes violentos e devoradores. Sua presença teria sido tão devastadora que Deus ordenou a purificação da terra com o dilúvio. Esse detalhe está alinhado com o texto bíblico de Gênesis 6, mas com um nível de especificidade assustadoramente maior. Curiosamente, elementos presentes no livro de Enoque também aparecem em fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, como os livros dos Jubileus, dos Gigantes e as escrituras de Qumran. Isso mostra que sua influência era vasta e respeitada entre os essênios, um grupo conhecido por sua busca pela verdade oculta. E se Enoque não fosse apenas um profeta visionário, mas um guardião de tecnologias celestes esquecidas? Suas descrições de engrenagens cósmicas, câmaras celestiais e mapas estelares sugerem mais do que simples visões espirituais. Apontam para uma ciência sagrada, possivelmente perdida ou ocultada da humanidade. Imagine que as viagens celestiais de Enoque fossem, na verdade, deslocamentos interdimensionais através de portais. Ele teria sido conduzido por seres superiores, não apenas espirituais, mas também dotados de tecnologia avançada, capaz de romper a barreira entre os mundos. Estaríamos falando de anjos ou de algo que nossas culturas apenas chamaram assim? Paul Wallace e outros estudiosos sugerem que os relatos de Enoque ecoam memórias de interações com entidades não humanas. Não meros anjos no sentido simbólico, mas mensageiros de fora da Terra. Seriam os vigilantes representantes de uma raça cósmica? E o que significaria isso para nossa compreensão da origem divina? O trono que Enoque viu, descrito como flamejante e rodeado por seres de fogo, pode muito bem representar uma nave matriz ou centro de comando celeste. Os rios de fogo, as rodas dentro de rodas e as vozes que ele ouviu seriam simbologias limitadas por sua linguagem antiga, tentando descrever o indescritível? Se essas teorias forem verdadeiras, Enoque não foi apenas um espectador dos céus. Ele foi parte de um experimento cósmico, um mensageiro entre mundos, um humano autorizado a cruzar limites proibidos. O enigma está lançado, sua história foi excluída ou deliberadamente escondida. E por quê? O silêncio ao redor de Enoque não é acidental. É um silêncio construído, moldado por mãos que souberam o peso do que ele viu. Quando certos conhecimentos se tornam perigosos, não se destrói apenas o portador. Apaga-se sua memória, distorce-se seu legado. Mas alguns nomes, como o dele, continuam a vibrar pelas frestas da história. O que Enoque presenciou nos céus talvez não tenha sido apenas revelação espiritual, mas uma verdade profunda sobre quem somos e de onde viemos. Ao ocultar Enoque, talvez tenhamos perdido o mapa para entender o projeto original da criação e, com ele, o nosso lugar no cosmos. Suas palavras sobrevivem não por força institucional, mas por insistência da verdade. Elas atravessam culturas, surgem em tradições remotas, ecoam em textos esquecidos, e para quem ouve com atenção, revelam uma linguagem antiga que fala diretamente ao espírito. Talvez Enoque não quisesse ser adorado. Talvez seu maior desejo fosse apenas transmitir o que viu,
na esperança de que um dia encontraríamos coragem para ouvir sem medo, coragem para olhar para cima e dentro de nós mesmos. Agora cabe a você decidir. Enoque foi apenas um personagem mitológico? Ou um portador de verdades que ainda hoje ecoam como um convite ao despertar? Se essa jornada ressoou com você, compartilhe este vídeo e ajude a manter viva a memória daquele que caminhou com os deuses e ousou registrar o invisível.